Bom dia, turminha linda e maravilhosa do 5º ano A e B. Estamos hoje para mais uma aula de História e vamos dar continuidade com o nosso estudo sobre o nosso Ceará, né? Então, nós vamos utilizar hoje a apostila de História do Ceará, certo? Então, antes de iniciar nossa aula, eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá certo? Como vocês nós não estamos podendo ir para o colégio, né? Nossas aulas presenciais. E quando vocês chegam no colégio, todos vocês sabem que tem um cartãozinho e vai lá na máquina e marca a sua presença, não é verdade? Então, hoje vocês vão marcar a presença para mim de forma diferente. Eu vou fazer a chamada falando o nome de cada um de vocês, da turma do 5º ano A e 5º ano B. Tá legal? Então, eu espero que todos vocês estejam atentos, que eu vou falar o nome de cada um de vocês. Então, essa vai ser a chamadinha que vocês vão ter na aula de hoje. Bem diferente, não é? Porque ninguém tem cartão para passar, porque não vai para o colégio, os cartões estão guardados, não é isso? Então, vamos lá. Iniciando pelo 5º ano A. Enzo Henrique, Bianca Maria, Nicolas Gabriel, Ana Júlia Ferreira, Mayra Ieda, Benício, Maria Beatriz, Francisco Ítalo, Davi Figueiredo, Ávila Raquel, Maria Vitória, Renan Leite, Lara de Souza, Luiz Felipe, Joyce Evelyn, Adriele, João Paulo, Isaac Trajano, Yasmin Grangeiro, Amanda Maria, Aquiles Gabriel, Ivne Bianca. Então está aí a chamadinha da turma do 5º ano A. Espero que cada um tenha ouvido bem quando tia falou o seu nome. E agora vamos para a chamada do 5º ano B, certo? Tia está falando de chamada, que é uma forma de falar o nome de cada um de vocês, tá certo? Então, 5º ano B. Alícia Maria, Caleb, Yara Maria, Vinícius, Maria Eduarda, João Emanuel, Francisco Cauê, Ana Daphne, Larissa, Iago, João Pedro Rolim, Francisco Medeiros, Cauã Lucas, Lorenzo Teles, João Vitor, Maria Nathalie, Maria Beatriz Lacerda, Lara Tafne, Thaisa Maria, Antônio Serafim, Heloíse Nunes, Júlia Torquato. Então, encerramos a chamada das duas turmas, né? 5º ano A e 5º ano B, e vamos dar início à nossa aula de História de hoje. E hoje, no finalzinho, tia vai dizer o que vai ter de legal para vocês assistirem juntamente com a família, tá certo? E antes de nós iniciarmos o conteúdo da apostila, eu quero passar para vocês um texto informativo sobre as festas juninas. Por que, tia, esse texto? Porque nós estamos no mês de junho e é no mês de junho que comemoramos as festas juninas. É o mês que tem as festas mais animadas do ano, né? Então, iniciamos assim o nosso estudo. Festas juninas, seu significado e seus símbolos. Tia vai fazer a leitura e eu quero que vocês acompanhem atenciosamente. Aí vocês podem perguntar, tia, é preciso fazer atividade sobre esse texto? Não, é preciso que vocês leiam, acompanhem e procurem compreender, que muito do que tem no texto vocês já sabem, certo? Existem duas explicações para o nome festa junina. A primeira diz que este nome surgiu porque as festividades acontecem durante o mês de junho. A outra explicação diz que esta festa
tem origem em países católicos da Europa e, portanto, seria uma homenagem a São João. No princípio, a festa era chamada de Joanina. De acordo com historiadores, essa festividade foi trazida para o Brasil pelos portugueses, quando o Brasil era governado por Portugal. Mas outros povos também influenciaram as nossas festas juninas, como os chineses, espanhóis e franceses. Da França veio a dança marcada que deu origem às danças de quadrilha. Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, que teria iniciado a fabricação da pólvora. De Portugal e da Espanha teria vindo a dança de fitas, muito comum em festas juninas do Brasil. Todos esses elementos culturais dos afro-brasileiros e imigrantes vindos de Portugal, Espanha e França foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros, dando origem às festas juninas como elas são hoje em dia. Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados relacionados às festividades são feitos desse alimento. Pamonha, curau, milho cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho são apenas alguns exemplos. Além das receitas com milho, também fazem parte do cardápio desta época arroz doce, bolo de amendoim, bolo de pinhão, bom bocado, broa de fubá, cocada, pé de moleque, quentão, vinho quente, batata doce e muito mais. As tradições fazem parte das comemorações. O mês de junho é marcado pelas fogueiras, que servem como centro para a famosa dança de quadrilhas. Os balões também compõem este cenário, embora sejam cada vez mais raros em função das leis que proíbem esta prática, por causa dos riscos de incêndio. As bandeirinhas de papel de seda servem para enfeitar as festas. Como Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro, existem as simpatias para mulheres solteiras que querem se casar. No dia 13 de junho, as igrejas católicas distribuem o pãozinho de Santo Antônio, que elas devem comer com toda fé. Diz a tradição também que o pão bento deve ser colocado junto aos outros mantimentos da casa, para que nunca falte comida. Então, gente, esse texto é um texto que eu achei bastante legal e interessante para passar ele para vocês. Muito informativo, fala no que se usa nas festas, como acontecem as festas, as manifestações, a alegria, as danças, a música, as comidas, as roupas, né? Então, fala na festa como um todo. Como eu falei para vocês anteriormente, é o mês das festas mais animadas, né? Santo Antônio, São João e São Pedro. Então, esse mês dessas festas, infelizmente, nós não podemos comemorar presencial, mas cada um de nós podemos comemorar em nosso coração, em nossa casa, com a nossa família, não é? Vocês, cada um de nós, em nossas casas, e fazer essa alegria, vibrar e agradecer e festejar, não é? Podemos também ter um São João, um São Pedro virtual. Não podemos deixar de comemorar. Comemoramos da forma possível, de como é possível ser comemorado, tá certo? Então, eu achei interessante trazer para vocês, informar, informações que muitos já sabem, mas que não custa nada você acrescentar o seu conhecimento, né? Leia novamente, se sentir à vontade, a necessidade de ler, né? Para ficar memorizado. E no finalzinho a tia vai falar o que tem de bom em relação às festas juninas hoje para vocês, para nós também professores. Tá legal? No sumário hoje nós temos ponto 1, movimentos políticos e sociais no Ceará. Ponto 2, os holandeses no Ceará.
Mas antes de te entrar nesse conteúdo juntamente com vocês, eu quero fazer a correção das atividades da aula anterior, que também foi sobre História do Ceará, aí na página 17. Algumas respostas são pessoais, que me fizeram as devolutivas e eu dei o ok. Mas mesmo assim, tia vai fazer a correção. Então, abram aí a apostila na página 17 e vamos iniciar a nossa correção. Refletindo mais sobre o tema. Com base no texto do professor Arivaldo, explique, que é o texto da página anterior. Letra A. O que leva famílias inteiras a deixarem suas terras para viver em lugares desconhecidos e muitas vezes pouco hospitaleiros? Então, vocês devem perceber e ter compreendido que o que leva muitas vezes essas famílias a mudarem de lugar procurando melhor condição de vida e de proteção para suas famílias, né? Onde possa viver de uma forma melhor, né? Possa ter melhores condições para toda a família. Letra B. Como será que as pessoas se sentem quando são obrigadas a trocarem de casa e de cidade? É uma resposta bem pessoal, mas que você pode considerar que as pessoas muitas vezes podem se sentir tristes, podem se sentir sem segurança, temerosa com o que vai enfrentar no novo lugar, com o desconhecido, né? Tanto com o lugar como as pessoas que são desconhecidas. E aí você acrescenta as suas palavras de acordo com a sua compreensão. Letra C. Escreva sua opinião sobre o texto do professor Arivaldo, sugerindo algumas providências que poderiam ser tomadas por parte de nossas autoridades para diminuir a migração de cearenses para outros estados ou do campo para a cidade. Então, aí é uma resposta bem pessoal, não é? Mas que vocês podem considerar que são problemas que muitas pessoas enfrentam no cotidiano, né? E que deve ser indicado às autoridades que devem gerar mais empregos, né, nos municípios, garantir mais segurança para as famílias, educação, saúde, moradia, para que as pessoas não precisem estar se deslocando de seus lugares, né? Não estar mudando constantemente, que ofereça mais condições de trabalho, melhores condições de vida, certo? Então, em nosso estado, conviveram e convivem, até os dias atuais, indígenas portugueses, africanos, sírios, libaneses, franceses e vários brasileiros provenientes de outros estados da região nordeste do nosso país. Esses deslocamentos populacionais que ocorreram no Ceará nos permitem conhecer a cultura dos grupos que contribuem com seu trabalho e seus costumes para o desenvolvimento da nossa sociedade. O conhecimento que adquirimos convivendo com esses grupos nos mostra que é possível realizar uma vida em comum, tendo respeito pelas diferenças que existem, não é verdade? Então, agora nós vamos dar início ao nosso estudo com o ponto 1, Movimentos Políticos e Sociais no Ceará, que já faz parte da unidade 2 da apostila História do Ceará, que a apostila traz 2 unidades, a 1 e a 2. Então, nós já estamos iniciando a unidade 2. E no ponto 2, nós vamos para o estudo sobre os holandeses no Ceará. Movimentos políticos e sociais no Ceará. Vocês acompanhem na apostila e na página 19. Uma sociedade se forma não só pela necessidade que as pessoas têm de viverem juntas e de se auxiliarem, mas também porque esse grupo percebe que, atuando conjuntamente, pode melhorar o mundo em que vive. O mundo da política não está tão distante assim das nossas atividades diárias, mas determinadas situações, por vezes, não nos damos conta de que estamos desenvolvendo uma atitude política. A participação política ocorre em vários momentos do nosso cotidiano. Por exemplo, quando reclamamos do preço do pão, da fila do ônibus ou quando votamos, estamos manifestando nossas opiniões. Outra forma de participação política ocorre
também quando grupos de pessoas se reúnem ou se organizam para lutar por seus direitos ou pelas ideias nas quais acreditam. Essa atuação coletiva também resulta na formação de movimentos políticos, associações, sindicatos, ONGs ou partidos políticos. Então vamos compreender um pouco do que se trata esses movimentos políticos e sociais no Ceará. Quando se fala política, engloba todo um conteúdo que faz parte de uma sociedade. E a questão de sociais, que trata-se da sociedade, né? Da sociedade como um todo. Então, uma sociedade, ela é formada não só pela necessidade que as pessoas têm de viverem juntas, que o próprio nome já diz, sociedade, viver em sociedade, viver em conjunto, em grupo, né? Mas também que percebe-se que esse grupo, atuando conjuntamente, pode melhorar o mundo em que vive, pode melhorar a sociedade, pode melhorar a realidade de muitas pessoas. O mundo da política, ele não está distante de nossas vidas, das nossas atividades diárias, do nosso cotidiano, de forma alguma. Nós vivemos inseridos na política de sociedade. Em muitas situações, principalmente naquelas situações em que a gente passa a ter conhecimento do que está acontecendo na política, né? Não estamos falando aqui de política partidária, mas de política como um todo, para atender às necessidades da população. Então, quando a gente toma conhecimento e sabe buscar, reivindicar os nossos direitos, né? E dar as nossas opiniões diante da realidade do que está acontecendo numa sociedade. Então, a participação política, ela ocorre em vários momentos do nosso cotidiano. Como temos como exemplo aqui no nosso texto, no momento em que nós reivindicamos nossos direitos, no momento em que nós reclamamos de algo que a gente sabe que não está correto, o preço de alguma mercadoria, de algum produto, questão de impostos, a questão da organização daquela sociedade, daquela cidade, do país como um todo, do que está acontecendo dentro do país, dentro da região, do estado ou da cidade. Quando a gente se posiciona, dá a nossa opinião, reivindica pelos nossos direitos, tem uma organização de luta pelos direitos, então aí nós estamos inseridos na política, né, da sociedade. E estamos fazendo parte dessa política, não estamos distantes. Essa atuação, ela não é individual, é uma atuação coletiva, é uma atuação em sociedade, onde se formam os movimentos políticos, associações, sindicatos, né, e partidos. Tudo isso faz parte de uma política de sociedade, né, onde as pessoas precisam ter conhecimento da realidade do que está acontecendo, do que está sendo, a política está propondo para a sociedade como um todo, né? Além da participação política que ocorre atualmente no Ceará, em nossas ações cotidianas, existem diversas organizações criadas com o objetivo de proteger os direitos das pessoas. De maneira geral, os grupos se organizam de acordo com seus interesses. Alguns profissionais de determinadas áreas, como bancários, professores, metalúrgicos, entre outros, criaram sindicatos a fim de garantir seus direitos trabalhistas. Outras pessoas se reúnem para defender os mesmos interesses, apesar de não exercerem a mesma profissão, como é o caso dos voluntários da Pastoral da Criança. Então, vejamos aqui a participação política que ocorre atualmente no Ceará, não é? Em nossas ações do dia a dia, como eu já falei anteriormente, a questão da existência de diversas organizações criadas, que essas organizações, quando elas são criadas, elas têm um objetivo, não é criada assim do nada. Com que objetivo? Por exemplo, o objetivo de proteger os direitos das pessoas, de as pessoas serem amparadas nos direitos, com segurança, né? Ter o apoio de determinados profissionais, determinadas entidades. Então, de maneira geral, os grupos se organizam de acordo com seus interesses. O que está buscando nessas organizações, nessas reivindicações? Existem as organizações dos profissionais, né? Profissionais da área da saúde, da educação,
do comércio, bancários, metalúrgicos, eles criam sindicatos para que sejam representados através desses sindicatos, em busca de seus direitos, de garantir seus direitos e saber quais são os seus direitos, né? Sindicato de professores, sindicato dos bancários, sindicato dos metalúrgicos, tudo isso para ter um ponto de apoio, um ponto de segurança e definir os seus objetivos e que sejam garantidos em busca desses direitos, né? Então, outras pessoas já se reúnem para defender os mesmos interesses, apesar de não exercerem a mesma profissão. Como pessoas que são voluntárias, né, que trabalham em alguma entidade, são voluntários, pessoas autônomas, voluntários como, por exemplo, da Pastoral da Criança, né, que a gente sabe, em nossa cidade tem a Pastoral da Criança? Tem sim, né. Então, a Pastoral da Criança, gente, vocês vão ver aí na página 20, que fala um pouco sobre ela. Vou mostrar para vocês e vou também ler que a Pastoral da Criança ela foi criada pela doutora Zilda Arnes Neumann no estado do Paraná. E o trabalho que realiza foi ampliado a todos os estados brasileiros. No Ceará, a Pastoral existe há mais de 15 anos e muitos voluntários trabalham nessa organização. Então, essas pessoas elas se deslocam às comunidades carentes, essas pessoas que são voluntárias, que trabalham na Pastoral da Criança, elas se deslocam às comunidades carentes e ensinam medidas de saúde, nutrição e educação para desenvolver as crianças e melhorar a qualidade de vida de suas famílias. Assim como nas demais regiões do país, o trabalho dos voluntários cearenses está contribuindo para diminuir a mortalidade infantil em nosso estado. Por quê? Porque eles vão até as famílias, até as comunidades e fazer o seu trabalho bastante informativo, dando instruções, informações, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas famílias. Infelizmente, em janeiro de 2010, a doutora Zilda Arnes Neumann faleceu durante um terremoto que atingiu o Haiti. Mesmo tristes, os voluntários da Pastoral da Criança, no Ceará, decidiram continuar seu trabalho e promover a solidariedade, a paz e a esperança para muitas famílias cearenses que são carentes dessas partes, desses fatores que eles não recebem essa assistência. Essas famílias carentes, famílias de comunidades carentes e comunidades de periferia, de outros bairros mais distantes, que as pessoas, esses voluntários vão até as famílias para fazer esse trabalho brilhante, esse trabalho bastante produtivo que contribui muito para a informação e para a melhoria da qualidade de vida dessas famílias. E agora nós vamos dar continuidade vendo a questão dos holandeses no Ceará. Vocês acompanhem aí na página 22. E antes de entrar nesse estudo desse texto, eu quero só finalizar aqui para vocês a questão do conteúdo anterior. Então, como você pode perceber, em nosso estado, muitas pessoas se organizaram para defender diversos interesses. Assim como nos dias atuais, em outros tempos, os cearenses também se reuniram e se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida. Só finalizando o que eu estava lendo anteriormente. E agora vamos dar início aos holandeses no Ceará. Após conquistarem a cidade de Olinda, no Pernambuco, em 1630, os holandeses procuraram expandir seu domínio para outras áreas da região Nordeste. Para atingir seus objetivos, em 1639, eles ocuparam as atuais terras do Ceará, ou seja, 9 anos após, né? Porque após eles conquistarem a cidade de Olinda, no Pernambuco, eles procuraram expandir o seu domínio, ou seja, eles já tinham dominado a cidade de Olinda, mas aí eles não se contentaram, eles procuraram expandir cada vez mais o seu domínio, não é? Para outras áreas da região Nordeste. E com isso, eles procuraram sempre atingir os seus objetivos. 9 anos após,
eles terem conquistado a cidade de Olinda, eles ocuparam as atuais terras do Ceará, em 1639. Logo que chegaram, os holandeses conquistaram o apoio dos indígenas que aqui habitavam e ocuparam o Forte de São Sebastião, permanecendo na região por 7 anos. Com o tempo, os indígenas se revoltaram contra os maus tratos dos holandeses e organizaram uma resistência para expulsá-los da região. Então, vamos compreender esses dois tópicos aí, né? A chegada deles aqui, eles souberam como conquistar os indígenas. Tudo bem, conquistaram, né? Habitar aqueles indígenas que já habitavam, né? E aí foram conquistando, os índios conseguiram essa conquista e ocuparam esse forte de São Sebastião, que ali eles permaneceram por 7 anos. O forte, como vocês já sabem, que eu já falei em aulas anteriores, é um local de apoio, de proteção, de segurança e para se defender de invasores. E aí, com o tempo, né, os indígenas eles começaram a sentir na pele os maus tratos pelos holandeses. E daí foi surgindo as revoltas. Então, com essas revoltas, eles começaram a se revoltar, aí eles se organizaram em forma de resistência para expulsar os holandeses da região. Porém, em 1649, liderados por Matthias Beck, os holandeses retornaram ao Ceará em busca de metais preciosos e construíram o Forte Schoenenborg às margens do rio Pajeú. Então, vejam só, os indígenas conseguiram expulsá-los, né? Depois que eles já estavam na região por 7 anos, mas eles não se conformaram. Então, 10 anos depois, voltaram em 1649, já com um líder, né? Um líder liberando o grupo dos holandeses. Quem era esse líder? Matthias Beck. Então, eles retornaram às terras cearenses com o objetivo, claro, como sempre, em busca de riquezas, né? Objetivo de busca de metais preciosos, e aí, nessa volta, eles construíram um forte, eles não foram ocupar mais o Forte de São Sebastião, e construíram um forte chamado Schoenenborg, às margens do rio Pajeú. Então, os habitantes do Ceará resistiram e lutaram para defender suas terras. A revolta cresceu de tal forma que muitos conflitos e mortes ocorreram. Então, somente em 1654, os holandeses foram definitivamente expulsos do Ceará. Mas vejam só, eles ainda permaneceram por um bom tempo, de 1649 até 1654, né? Eles ficaram resistindo, lutando com os indígenas, né? Mas os indígenas, os habitantes do Ceará, que também não desistiram, né? A revolta foi crescendo, os conflitos foram aumentando, as mortes foram ocorrendo, mas permaneceram ainda por muito tempo. E somente em 1654 é que eles foram realmente definitivamente expulsos do Ceará para não voltar mais. Mas em meio a tudo isso, até chegar essa expulsa definitiva, houveram muitos conflitos e muitas mortes. E assim, nós estamos chegando ao final de mais uma aula de história, não é? Iniciamos um pouco diferente, espero que vocês tenham gostado. Leiam novamente aquele texto informativo sobre as festas juninas, quantas vezes você sentir a necessidade, bastante interessante, não precisa realizar atividade sobre ele. As atividades da apostila História do Ceará, nas páginas 19, 21, 22 e 23, certo? Finalizando a nossa aula, tenham todos boas atividades, realizem com bom desempenho, boas festas juninas. E eu quero dizer para vocês que hoje nós temos o nosso Arraiá da Felicidade. Não é o Arraiá presencial, né? Porque não é possível, mas é o Arraiá virtual, é a live do Colégio Padre Viana, Arraiá da Felicidade, às 16 horas. Não deixem de assistir juntamente com a família,
Vai ser super animado, muito legal. Assistam, divirtam-se a valer na casa de vocês com a família. O nosso Arraiá da Felicidade, às 16 horas, uma live no YouTube, certo? Um bom São João para todos vocês, boas festas juninas, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.